Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e nos encontrarmos nesse começo de uma nova semana. Desejo que o final de semana tenha sido uma bênção na sua vida, com oportunidades para recuperar energias ou, quem sabe, para rever pessoas queridas. E agora, pronto para começar uma nova semana, nova jornada. Que Deus o abençoe e o acompanhe a cada dia dessa nova semana. Quero me dirigir aos que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de cada área do seu caminhar, que a paz de Cristo esteja no seu coração, marcando os seus relacionamentos. A todos, quero fazer um convite. Os próximos minutos serão de estudo e reflexão à luz da palavra de Deus. Meu desejo de coração é que, de alguma forma, aquilo que for lembrado nesse instante faça diferença na sua vida e no seu caminhar. Vamos pensar juntos a respeito do Senhor Jesus Cristo, daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre ele. No Evangelho segundo João, no capítulo 1 e no versículo 1, nós lemos o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Há algumas coisas interessantes neste versículo. Uma delas é a curiosa relação existente entre ele e o primeiro versículo da Bíblia. Você vai perceber que a expressão no princípio aparece tanto no primeiro versículo do livro do Gênesis, quanto no primeiro versículo do Evangelho segundo João. E é interessante que João quer falar realmente de um princípio quando tudo veio a existir. A ideia da pré-existência daquele que trouxe à existência todas as coisas. No livro do Gênesis, a ideia de que Deus sempre existiu e ele, no princípio, criou o céu e a terra. Aqui, João quer dizer que neste princípio, Jesus já estava presente. A outra curiosidade interessante nesse versículo é o uso da palavra verbo, logos. Literalmente, palavra ou verbo, que é usada aqui por João para se referir a Jesus Cristo. É uma palavra, uma expressão interessante, porque algumas vezes utilizada na filosofia antiga, por exemplo, em Platão, para falar de uma verdade supernatural, de uma verdade supra-humana, de uma verdade metafísica. Esta realidade não humana, mas divina, é expressada por João na expressão verbo, logos. E todo esse capítulo 1 faz referência a Jesus como sendo o verbo divino, a palavra de Deus, a manifestação humana da palavra de Deus. E por isso ele vai dizer mais adiante, o verbo se fez carne. Voltaremos a falar sobre isso ainda esta semana. Mas o mais interessante nesse versículo não é a conexão entre ele e o primeiro versículo da Bíblia, ou o uso da expressão logos para se referir a Cristo. O mais importante desse versículo é a declaração, a afirmação da divindade de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É claro que esse não é o único texto das Escrituras que fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Vamos encontrar esse conceito apresentado em muitos outros lugares. Por exemplo, no próprio Evangelho segundo João, quando o evangelista narra aquele momento quando Tomé teve a revelação clara da ressurreição de Cristo, depois de um episódio de dúvida, você conhece a história, e então ele se prostra diante de Jesus Cristo e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus recebe a adoração de Tomé, aceita ser chamado de Deus justamente por conta da verdade de sua divindade. Desde o Antigo Testamento, algumas coisas já apontam nessa direção. Lembre-se, por exemplo, que entre as profecias de Isaías, a respeito daquele que viria, está a declaração de que um menino iria nascer. E lá no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, no versículo 6, a Bíblia diz: E o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Entre as coisas afirmadas nesse texto, em relação à pessoa de Jesus, em relação àquele menino que nasceria um dia em Belém,
está a afirmação de sua divindade. Ele não apenas é príncipe da paz, ele não apenas é maravilhoso conselheiro, mas ele é Pai da eternidade, porque ele é Deus forte. Jesus Cristo é, portanto, o Filho de Deus que compartilha da natureza divina, da mesma essência de Deus. A expressão usada no texto de João 3, versículo 16, é de que ele é o Filho unigênito, aquele que participa da mesma essência e da mesma natureza do Pai. Jesus é, portanto, Deus. E porque é Deus, veio ao mundo para nos conceder aquilo que só Deus pode proporcionar: o perdão dos nossos pecados, a salvação, a vitória sobre a morte e a vida eterna. Quando Jesus, ao longo do seu ministério, por exemplo, afirma, como faz ao conversar com o paralítico, perdoados estão os teus pecados, as pessoas questionam justamente isso. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus afirma em seguida: para que saibais que o Filho do Homem, e aí fala de si mesmo, tem sobre a terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E aí realiza um milagre visível diante das pessoas para provar o seu poder. Mas a mensagem principal é a declaração de que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados exatamente por conta de sua divindade. Jesus é Deus. E poderia aqui mencionar infinitos textos das Escrituras nos quais essa ideia é reiterada, é reforçada, é reafirmada. É bem verdade que ao se fazer homem, Jesus se limitou no modo como se nos apresentou, mas isso não mudou a sua essência e a sua natureza. Paulo fala sobre isso na carta aos Filipenses ao dizer que, subsistindo em forma de Deus, Jesus se esvaziou, fazendo-se semelhante a homens. É este Jesus que tem poder para perdoar pecados, e é a ele que oraremos neste instante. Senhor Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós nos colocamos na tua presença para dizer da nossa gratidão porque Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para nos conceder a libertação e para nos trazer a esperança da vida eterna. E eu te peço neste instante que cada pessoa que nos assiste tenha a oportunidade de conhecer a Jesus, o Filho de Deus, e em Jesus experimentar o perdão e a vida eterna. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.